180 diz aí o seguinte, ó. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas, né, foi construída. Na circunferência interna dessa pista de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, né? Estão aí na figura. O segmento RP, deixa eu até desenhar ele aqui, é um diâmetro dessa circunferência interna. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. PRQ, então deixa eu fazer ele aqui, ó. Esse ângulo aqui, π sobre 5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ou seja, né, esse caminho aqui, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... E ele quer saber quanto que ele vai percorrer aí. Bem, ele quer saber o tamanho desse arco aqui, ó. Desse arco, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia, né? Vamos usar aí a regra de 3, né? Para fazer a ligação de um ângulo total da circunferência e o comprimento com o ângulo central desse daí. O que a gente vai fazer? Se eu pego o ponto Q e ligo aqui no centro da circunferência, né? Não está exato, mas digamos que esteja aí no centro da circunferência, tá? Esse daqui é o centro da circunferência. Vou chamar de C. Centro da circunferência, tá? E aqui, esse π sobre 5, ele é um ângulo inscrito na circunferência, né? O π sobre 5 é um ângulo inscrito. E esse ângulo aqui é um ângulo central, né? Se vocês lembrarem da relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, vocês vão lembrar que o ângulo central ele é sempre o dobro do ângulo inscrito quando eles estão definindo o mesmo arco, né? Então, se você reparar, o π sobre 5 está definindo o arco PQ e esse ângulo central também está definindo o arco PQ. Então, esse ângulo aqui é 2π sobre 5. Seria o dobro de π sobre 5, tá? O dobro. E agora, o que eu vou fazer? Vamos pensar o seguinte, né? A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, certo? Essa fórmula é a fórmula que vocês têm que saber para levar aí na prova do Enem, tá? Comprimento de qualquer circunferência é sempre 2πr. Só que uma circunferência completa, o ângulo central dela é 2π, certo? Né? Radiano, né? 2π radiano. Certo? Que seria aí a volta completa, que seria os 360 graus, tá? Como ele aqui está usando radiano, a gente vai trabalhar com radiano. Então, 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano. Esse arco aqui de circunferência, se ele fosse a volta completa, ele seria 2πr, ou seja, com o ângulo central de 2π, ele tem um comprimento 2πr. Então, vou fazer uma regra de 3 de comprimento com o ângulo central. Então, quando a minha circunferência tem um ângulo central de 2π radiano, o comprimento dela é de 2πr, certo? Como aí vocês já sabem, desde o 9º ano, certo? Ou até antes, tá? Agora, o comprimento desse arco eu quero descobrir, vou chamar de x, né? Quando o meu ângulo central é 2π sobre 5, é o que eu quero saber, né? Ou seja, o arco PQ é o comprimento do arco quando o meu ângulo central é igual a 2π sobre 5. Então, se eu resolver essa regra de 3, eu consigo descobrir o valor do arco PQ e, consequentemente, aí o que ele pediu na pergunta, tá? Então, a gente tem só que resolver essa regra de 3 aí. Então, vamos lá. Então, 2πx, né, multipliquei cruzado, vai ser igual a 2πr vezes 2π sobre 5, tá? E aí, esse 2π vem dividindo.
Então, eu vou ficar com x igual a 2π. Eu não fiz essa multiplicação ainda, porque vai cancelar com esse 2π aí, né? E quando esse 2π vem dividindo, ele vem aqui, no caso, multiplicando no denominador, né? E aí foi por isso que eu não fiz essa multiplicação, né? Porque é o 2π, 2 corta com 2 e o π corta com π. O que vai sobrar aí para o x? X igual 2πr sobre 5. Quem é π? Ele falou para transformar π? Não, né? π é π e o raio dessa circunferência ele deu lá no início, né? Que é 0,3 km. Então, esse raio eu troco por 0,3. Vou ficar com 2π vezes 0,3 sobre 5. E isso vai dar 2 vezes 0,3 vai dar 0,6π sobre 5, que é 0,12π. Certo? Que vai dar aí letra D de dado.